Nós temos então agora a continuação da aula passada, os cálculos de testes em amostragem e auditoria. Então, nós vamos focar nos testes substantivos. Na aula anterior, nós vimos dois tipos de teste, o teste de observância e o teste substantivo. O observância, ele não tem cálculos, para fazer essa amostragem, que são os testes. Já no substantivo, tem-se, tanto fórmulas matemáticas e estatísticas, também existem planilhas eletrônicas já prontas. Então, nós vamos ver o seguinte, que esses testes de amostragem, que são substantivos em auditoria, eles têm duas maneiras. Eles são, pode ser selecionado aleatoriamente, então existem planilhas eletrônicas que fazem a seleção de números aleatórios, que podem ser, por exemplo, a numeração das duplicatas a receber, por exemplo, de 1 a 1000. Então, faça como se fosse fazer o sorteio de alguns valores. Então, vamos, por exemplo, pegar 20 amostras de 1000. Então, ele vai sortear 20 valores, de numerações, por exemplo, para serem auditados. É uma maneira também de se fazer essa amostragem. E aí ele diz, é possível fazer uma projeção matemática, que são os cálculos matemáticos dos resultados. Pode ser a teoria da probabilidade para avaliar os resultados das amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem. Existe a parte da estatística, que nós vamos ver agora, que nós vamos utilizar para encontrar a quantidade de amostras. Mas são inúmeras fórmulas, que podem ser utilizadas. Aqui eu vou apresentar uma delas. E o ponto de partida para desenhar esse teste é estabelecer o objetivo do teste e quais afirmações serão tratadas, bem como a eficácia e solução de desvios, erros. Toda vez que for tratar da parte de substantivo, amostragem, principalmente quando for fazer cálculo, ela sempre vai ter a margem de erro. Então, por exemplo, de 2%, de 5% é o mais utilizado. E aí agora nós vamos ter, referente a ele. E aí nós temos a amostra sistemática. A amostra sistemática, ela se assemelha com a amostra aleatória simples. Mas a gente precisa, quando se faz a amostra, a gente precisa da quantidade da população, ou seja, do todo. Então, quando se fala população, se fala na quantidade total de elementos que o auditor precisa, que tem ali à sua disposição. Lógico, lembrando, não dá para fazer auditoria de tudo, porque a auditoria ela fica cara, ela fica mais dispendiosa para quem está contratando. Então, ela é feita por amostragem. Então, essa sistemática, ela difere da aleatória simples, ou seja, aquela que é feito como se fosse um sorteio de valores, Ela é feita por um processo periódico e pré-ordenado, ou seja, ela segue uma regra matemática. As amostras sistemáticas são suscetíveis a isso, como eu acabei de dizer. Então, toda vez que for fazer essa amostra, a sistemática, ela precisa, que ela está dentro do substantivo, são suscetíveis a erros, Erros induzidos, porque nem sempre tudo que vai ser feito é 100%, Então, ela é natural da população e permite ao investigador prever e possivelmente manipular quem entrará na amostra. Aí, ele faz a quantidade total de valores que ele vai fazer auditoria e ele pode colocar um espaço, um intervalo entre, por exemplo, entre uma numeração e outra, Mas aí sempre tem, lógico que nessa amostragem sempre vai ter algum erro. Não oferece vantagens logísticas em relação às amostras aleatórias simples. Por quê? Porque tem que ser feito o cálculo, E aí, nós temos o seguinte. Como dimensionar uma amostra, Pelo seu grau de satisfação, precisão ou acerto. Como eu falei, existem inúmeras fórmulas para se encontrar a amostragem, Como a gente está trabalhando com a sistemática, a gente tem o seguinte, N é a quantidade de amostras que a gente vai encontrar.
O N maiúsculo é chamado de universo. Esse universo também é chamado de população ou total. Esse Z ao quadrado é a confiança. Então, a gente tem essa confiança aqui, ó. Por exemplo, confiança de 95%. Então, a gente tem 5% de erro, tá? E aí, ele coloca que 95%, deixa eu voltar aqui, 95%, o índice dele é feito, ele já é calculado, ele tem 1,96. E aí, a gente tem assim, ó, N a amostra, o Z a confiança, o E ali é E minúsculo, tá? Que a hora da digitação ele ficou maior. E é a quantidade de erro que pode ocorrer, sempre em porcentagem. O P e o Q é a distribuição dos elementos da amostra. O P, nível de aprovação, por exemplo. Então, ele tem 5% de erro, ele tem 95% de acerto. Então, a aprovação é 95%. Esse erro e o nível de reprovação é o mesmo valor, tá? Só na fórmula que fica diferenciado. Então, a gente tem esses índices aqui, ó. E a gente precisa dele para fazer agora o exemplo. Então, nós temos dois exemplos. O primeiro diz o seguinte: a empresa industrial alimentícia MAC S.A. está sendo auditada. A auditoria necessita realizar, então, vamos fazer a auditoria do estoque, então, por amostragem, com que seria uma amostra, ou melhor, com um total em que há 845 itens. Então, o total é o universo. Sendo que poderá ocorrer uma margem de erro, né, 5% das amostras, em ambos os sentidos. Ou seja, a confiança é de 95%. Qual o tamanho mínimo da amostra que os setores deverão realizar? Então, aqui a gente vai encontrar a quantidade. Então, aquela fórmula que está lá anteriormente, tá? Aqui é 1. Deixa eu mostrar. E que eu não coloquei a caneta, porque eu preciso do cursor daqui a pouco. Então, aqui é 1, tá? Então, é N menos 1, tá? Erro, confiança. Aqui a gente tem o acerto e o não acerto. Então, vamos lá. 845 é a quantidade de itens. Como é 95% de confiança, eu vou voltar a tabela aqui atrás. Tá? Então, 95%, a confiança é 1,96. Então, ela vai ficar 1,96 ao quadrado. Então, aqui o P. Então, como aqui é 95%, é 5% de não aceitação. Então, 0,05, ou seja, toda vez que eu tenho porcentagem para colocar na fórmula, eu divido por 100. Vezes Q, ou seja, confiança ali, ó, 95%. Então, aqui abaixo, 845 é o total, né, de itens, menos 1, vezes o erro de 5%, ó, divide por 100, elevado ao quadrado, 1,96, que é o mesmo daqui, ó, tá? Aqui eu só inverti a ordem, tá? É 0,95 vezes 0,05, ou seja, só ficou invertido. Então, eu tenho 845, eu tenho que elevar 1,96 ao quadrado, então deu 3,8416 vezes 0,05, 0,95. Aqui abaixo, 845 menos 1, 844. 0,05 elevado ao quadrado é 0,0025. Mais, então aqui, elevado ao quadrado, daí esse mesmo valor, ó. Aqui eu inverti de novo, né, ó. 0,95, 005. Então, agora, eu fiz o seguinte, ó. Multipliquei todos os valores de cima, deu esse valor. Deixei todas as casas decimais. Multipliquei aqui, ó. 844 vezes 0,0025, deu isso. Esse valor vezes este, deu isso. Então, aqui eu tenho mais, né? Então, primeiro eu sempre multiplico para depois somar. Então, lá, ficou esse valor. E aí, eu fiz 2,11 mais 1,82 aqui, deu isso. Deixei todas as casas decimais. Ele é dividido aqui por esse aqui.
O N, que é a quantidade de itens, deu 39,187. Como a gente precisa de número inteiro, esse 1 aqui a gente abandona. Então, aproximadamente, a amostra será de 39 itens lá do estoque. Aí, pode ser feito também por aleatório, fazer uma contagem de itens, né, aleatórios em 845 itens. Então, agora a segunda, para uma melhor identificação de dados relativos à auditoria realizada na empresa PPS Industrial, optou por realizar uma amostra confiável para os testes substantivos, sendo que será realizada a auditoria em contas a receber, no montante de 238 mil, então agora está em reais e não em quantidade, podendo haver 2% de margem de erro. Qual será a quantidade da amostragem? Ou da amostra, né? Então, a fórmula é a mesma, então eu substituí. Quantidade total, população 238 mil. Como aqui 2% de margem de erro, ele vai estar lá na tabela em 99, porque lá está entre o espaço que existe lá. Então, lá na tabela vale 2,575. Então, eleva ao quadrado. A margem de erro 0,02 e a margem de acerto, então, é 98% de confiança. Então, 238 mil menos 1, 0,002 ao quadrado. Esse valor, né, que é o z ao quadrado, 0,98 vezes 0,02. Então, multiplicando, 2,575 elevado ao quadrado deu esse valor. Tá? Aqui abaixo, 238 mil menos 1, 237.999. Eu não coloquei aqui reais, tá? Porque é para cálculo apenas. 0,02 ao quadrado deu isso. 2,575 ao quadrado deu esse valor. 0,9802. Então, lá, o que eu fiz? Eu multipliquei todos os valores de cima igual ao anterior lá, né? Número 1. Deixei todas as casas decimais. De novo aqui, eu fiz 237 vezes este aqui e esse vezes este, tá? E aí, vou somar ele agora. Então, eu fiz, 1996 mais este valor deu isso. Esse dividido por esse deu 324,45. Então, como eu vou abandonar aqui, é 4, eu conservei o valor aqui. Ou seja, 324 e pode ser numeração, tá? De contas a receber. Por mais que aqui esteja em reais, tá? São 324 contas a receber. E aí, não sei se vai dar certo agora, tá? Eu trouxe 2 planilhas prontas, que são grátis. Isso aqui são para encontrar amostras, tá? Então, aqui é uma página da internet, ela tá nesse site aqui, Se eu clicar nele, eu vou lá na página dele, que é o NestQuest, tá? E ele ainda fala, obrigado, calculadora tamanho amostral. Você pode digitar qualquer valor aqui. Deixa eu voltar lá. Eu fiz um exemplo, ele estava quase pronto lá, eu só modifiquei algum valor. Por exemplo, 1000, que é o tamanho do universo, tá? Aqui ele fala número de pessoas da população do estudo. Pode ser número, quando ele fala pessoas, mas pode ser quantidade de valores também, tá? Heterogeneidade significa quantos você pode encontrar iguais, né? Heterogêneo, ou melhor, heterogêneo é quando você pode encontrar alguma diferença entre eles. Então, metade desses 1000, seria 500, né? São heterogêneos, ou seja, não são mais ou menos iguais. O erro, margem de erro 5%, ou seja, isso aqui é 5 para chegar a 100, o nível de confiança 95. Aqui embaixo eu não tirei da página, tem um botãozinho. Se você clicar nele, ele vem aqui, o tamanho de amostra encomendado é 278. E ainda ele diz, obrigado por usar nossa calculadora, que você encontra os resultados do seu cálculo amostral. Fique à vontade, use quantas vezes desejar. Ou seja, aqui é uma ferramenta
que tem na internet, né? Ela é grátis, pronta, e é só você clicar, você encontra a amostragem, tá? E essa outra também, se eu clicar ele aqui, ó, eu vou entrar lá na página, é que eu só tirei o que era necessário para mim. Essa é mais simples, porque ela não tem heterogeneidade, ela vai direto somente no cálculo que você precisa. Essa página, calcular e converter, ela é uma página referente à estatística, amostragem estatística, tá? Também dá para ser utilizado. Então, eu digitei aqui, ó, 45 mil tamanho da população. Pode ser qualquer estoque, pode ser quantidade de duplicados a pagar, receber, quantas a pagar, assim por diante. Se a margem é 5%, o nível de confiança é 95%. Aí eu cliquei nesse botão verde, ó, me deu a quantidade de amostra, ó. Tamanho da amostra, 381. Então, vocês têm o cálculo tanto estatístico através de fórmula, quanto também tem calculadoras prontas, né, para serem utilizadas. Então, a gente terminou, né, os testes substantivos nesse caso aqui.